Estamos de volta falando mais um pouquinho aqui sobre normas gerais de circulação e conduta. A gente viu na aula passada que nós falamos sobre as conversões. Conversões se dão quando? Tanto para a direita quanto para a esquerda, seguindo as regras, né? Quando eu for fazer a conversão à direita, eu tenho que fazer o quê? Indicar com a luz indicadora de direção. Lembrando sempre que nós temos uma diferenciação de indicar e advertir. Advertir eu vou usar para o propósito de ultrapassagem, a luz alta e baixa de forma intermitente, ou a buzina, como a gente vai trabalhar mais à frente. Mas a conversão tanto à direita quanto à esquerda, eu vou fazer o acionamento da luz indicadora de direção. À direita eu vou fazer próximo ao linho da borda da pista, do bordo da pista, no menor espaço possível. Para a esquerda, tenho duas regras, né? À esquerda, se eu tiver sentidos opostos, eu vou ficar logo perto da linha divisória de fluxo, vou aguardar os carros que vêm em sentido contrário, vou dar preferências aos pedestres e aos ciclistas e vou fazer a conversão. Agora, se for em sentido único, eu vou fazer o quê? Próximo ao bordo da pista, o menor espaço possível, eu faço a conversão. Agora a gente vai falar do retorno, né? E no retorno ele também tem previsão lá no artigo 37 e também no artigo 39, que é o que a gente vai ver agora. Olha só o artigo 37 lá na sua segunda parte. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno. Então é isso que a gente vai trabalhar agora, a operação de retorno, tá? Do artigo 37. Deverão ser feitas em locais apropriados e onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar pela direita. Beleza, olha só, quando a gente fala lá no artigo 37, a gente está falando na segunda parte do artigo 37, porque a primeira parte fala das conversões, tá? Quando eu falo lá do artigo 37, segunda parte, eu tenho lá que eu tenho obrigatoriedade de fazer o meu retorno em locais apropriados. O primeiro ponto é o quê? Os locais apropriados. Locais apropriados. Beleza. Professor, o que seria um local apropriado? Lá no comecinho, quando a gente começou a estudar o trânsito, a gente viu que temos que ler obrigatoriamente o quê? O anexo 1. Lá no anexo 1, ele nos dá um exemplo de local apropriado para fazer o quê? Retorno. Olha só comigo esse desenho aqui, ó. Você tem uma ilha, sabe o que é ilha, né? É um componente da pista, aquela usada para quê? Para fazer o fluxo da via. Beleza, então eu tenho uma ilha. Nessa ilha aqui eu tenho um redondo, não tem? Nesse redondo aqui, ó, eu tenho a rotatória. Então aqui eu tenho uma via que vem daqui, eu tenho uma via que vem daqui, eu tenho uma via que vem daqui. Se eu estou vindo aqui nessa via aqui, ó, e eu quero fazer o retorno nesse local, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a rotatória e vou retornar, porque é um local apropriado, e é isso que diz lá a legislação. Primeiramente, vou procurar um local apropriado, e esse local apropriado vai ser indicado através de quê? Indicado através de sinalização. Beleza? Então o local apropriado vai ser através da sinalização. E um exemplo que a gente deu aqui foi a nossa rotatória, tá? A ilha é utilizada para ordenar o fluxo, para aquilo ficar mais fluido. Beleza? Então o primeiro local para eu fazer o meu retorno, lembrando sempre que a gente está falando agora dos retornos. Beleza. Primeiro, local apropriado. Segundo, se não houver local apropriado, eu faço o quê? Fico parado? Vou para casa? Não faço nada? Claro que não, né, filho? Você vai fazer sim. Mas agora você vai fazer o quê? Eu vou aguardar no acostamento à direita. Então eu aguardo no acostamento à direita. Professor, não mudou nada da regra lá da conversão. Não mudou nada da regra da conversão, porque quando eu estou falando aqui em vias com acostamento, normalmente é uma via rural. E se for nas vias rurais, eu estou falando da mesma regra. Olha só, o retorno local apropriado, a gente deu aquele exemplo de local apropriado, que é a nossa rotatória, aquela que vai ter uma ilhazinha no meio. E também temos aqui, no segundo caso, onde não houver local apropriado ali, você vai ter que aguardar na direita. Beleza, isso aqui é a regra que a gente já viu. Não precisa nem ter passado, né? Mas a gente já viu, a gente tem que fazer aqui uma digressão. Agora a gente vai trabalhar o retorno em perímetro urbano. Olha o que fala o artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita onde? Nos locais para isso determinado. Então, ó, aqui eu estou falando de retorno. Aqui eu tenho regras específicas, que é o retorno em via
urbana. Beleza. Essa regra é constante lá no artigo 39. Beleza, professor. Lá no comecinho ele fala o quê? Em locais a isto determinado. Então vamos lá. Primeiro nos locais determinados. E vai ser determinado pelo quê? Nossa senhora, agora se você errar, eu vou ficar bem bravo com você, tá? Determinado pela sinalização. Porque o que determina os locais, quando a gente fala de trânsito, é a sinalização. Beleza? Nós temos regras para sinalização e sem sinalização, que a gente vai ver mais à frente. Se eu não tiver sinalização, por exemplo, em velocidades, eu vou ter a velocidade estipulada pela lei. Agora, se eu tiver uma sinalização, eu vou seguir a sinalização que está no local. Beleza? Beleza. Então eu sigo a sinalização. Primeiro. Segundo passo, quer por meio de sinalização, quando a gente viu, quer pela existência de locais apropriados. Ou ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança. Então eu tenho aqui, ó, locais determinados pela sinalização ou aqueles que têm segurança. Professor, por que tem que ter segurança? Porque na via urbana, normalmente, nós temos aquela parte do trânsito que é a parte mais frágil, né? Lembra quando a gente falou que os veículos maiores cuidam dos menores, os veículos motorizados dos não motorizados, e todos eles vão cuidar aqui dos pedestres e dos veículos não motorizados? Dos pedestres? Sim, a gente viu isso. Então, tudo que eu for fazer, no fim, tem que cuidar de quem? Do pedestre, porque é a parte mais frágil do trânsito. Beleza? Então, ele está falando aqui, ó. Quer pela existência apropriada ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança. Essas condições de segurança, eu tenho que visualizar alguns critérios. E quais seriam esses critérios? Olha só, primeiro critério aqui, quando eu falo de questão de segurança, é a via. Professor, essa via, ela comporta que eu faça aqui o meu retorno? Por exemplo, eu tenho aqui uma carreta, olha só. Eu tenho uma viazinha, bem pequenininha, e eu tenho uma carreta desse tamanho aqui, ó. Horrível, né? Mas enfim, olha só. Vou poder fazer um retorno numa viazinha desse tamanho aqui? É claro que não, filho. Então você tem que ter o quê? As condições da via. Primeira coisa que você precisa olhar é a condição da via. Se a via comporta esse seu movimento. O segundo que a gente fala é qual? A condição do veículo. E de novo, é aquele exemplo da carreta. Eu vou fazer o retorno numa carreta dentro de um perímetro urbano onde tem um fluxo intenso de pessoas e veículos? Não tem como, porque vai atentar contra a fluidez do trânsito. O motorista dessa carreta vai estar cometendo uma infração de trânsito. Beleza? Tranquilo. O terceiro é qual? Condições de tempo meteorológicas. Olha só. Perceba que se tiver sob chuva, não vai ser pior? Se tiver sobre neblina, não vai ser ruim? Neblina. Se tiver sobre cerração, não vai ser ruim? Vai ser ruim. Vai ser perigoso, tá? Por exemplo, agora na época de queimada, se tiver muita fumaça, não vai ser ruim? Vai ser péssimo, tá? E você tem que se atentar contra essas condições. Próxima condição aqui é a movimentação de pedestres e ciclistas. Por que que a gente sempre fala isso? Porque a parte mais frágil aqui do nosso trânsito é os pedestres. E também os ciclistas. Beleza ou não? Tranquilo. Professor, agora eu sei que eu tenho regras também para o perímetro urbano quando eu falo de retorno. Vou fazer um retorno local a este sinalizado ou um local que me caiba com segurança. A segurança eu vou ter que ver alguns requisitos. Quais os requisitos de segurança? Requisitos da via, requisitos do veículo, requisitos do quê? Climáticos, que são meteorológicos, requisitos de quê? Dar prioridade aos pedestres e aos ciclistas. E se eu fizer isso fora da regra, eu cometo infração? Comete infração, filho. E aqui você tem que ter uma expertise
bem bacana. Quando eu falo de infrações de retorno, eu estou falando de infrações de natureza gravíssima. Quando eu falo de infrações de conversão, normalmente é uma infração de natureza grave. E eu trouxe 2 exemplos aqui para você. Olha o que diz o artigo 204. Ó, deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local a este apropriado para os retornos, nesse caso aqui. Beleza? Então aqui eu tenho uma infração do artigo 204. E o artigo 206, olha só, executar operação de retorno. Olha só, lembra que eu falei como regra? Executei uma operação de retorno. A operação de retorno é aquela que eu estou indo para um lado, norte e sul, estou indo para o sul. Faço o contorno, estou agora indo para o norte. É 180 graus, estou fazendo um retorno. Estava indo, agora estou vindo. Conversão, fui 90 graus ou mais ou menos, mas eu fui para um lado agora. Retorno, estou indo, agora estou voltando. E ele fala aqui, ó, você fez a operação de retorno. Nesses locais, você tem uma infração de natureza do quê? Gravíssima, lá do artigo 206. Presta atenção, em locais proibidos pela sinalização. Se a sinalização proibir, você pode fazer o retorno? Não. Fez o retorno? Infração do 206 de natureza gravíssima. Em curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis. Próximo, passando por cima de calçada, passeio. Eu posso transitar sobre calçada, passeio, ilha? Não posso transitar. Se eu não posso transitar, eu também não posso fazer a operação de retorno, porque calçada só pode transitar quando? Entrada e saída de residência ou locais ou estacionamentos especiais. Beleza? Quarto, nas interseções, entrando na contramão em direção da via transversal. E o último aqui, em prejuízo à livre circulação e segurança nos locais, ainda que em locais permitidos. Olha só, eu não posso atentar contra a livre circulação, tá? É o exemplo da carretinha que eu falei para você. A carreta está num local pequeno, ela vai lá e faz o quê? Atravessa aquele veículo para poder fazer um retorno. Ele pode? Não pode, é porque atentou contra a livre circulação dos veículos e eu não posso atentar contra a livre circulação. Se eu fizer isso, mesmo estando num local permitido, cometo a infração. Beleza? Presta bastante atenção nesses teminhas aqui, porque é um teminha tranquilo, até bobinho, mas você tem que fazer o quê? Fazer um contraponto entre conversões e retornos. Beleza? Porque ela entra no patamar de transposição de faixa. Beleza? Tranquilo? Aguardo você no nosso próximo encontro para falar sobre outro tema, sobre as normas gerais de circulação e conduta. Lembrando que nós estamos quase acabando esse tema e vamos passar para um outro que também é bem gostosinho. Valeu? Tamo junto. Aguardo você no nosso próximo encontro.